O pré-natal, na verdade, ele era dominado por midwives. E a gestação, ela é muito mística. A mulher é um portal que traz essa criança agora para a vida, né? E a gestação, ela sempre foi vista dessa forma. No começo do século passado, os Estados Unidos tiveram uma pandemia de uma infecção, que era uma infecção gastrointestinal, e muitas crianças morrem. Uhum. Ao nascer Logo e nos que primeiros nascer. anos de Tá, vida. tá. Uhum. Era uma infecção gastrointestinal. E nisso, eles criam uma sociedade para entender o que eles poderiam fazer naquele momento para conter uma Uhum. doença infecto-contagiosa que estava exterminando uma população infantil e eles não tinham alteração. Isso é pré-Primeira e Segunda Guerra Mundial, 1918. E eles, nessa reunião, conseguem botar alguns médicos, algumas pessoas. Não existia colégio americano de obstetras e ginecologistas, era Nada. tudo muito rudimentar, assim, rudimentar. Existiam grupos de sociedade de algumas dezenas. E nessas reuniões, uma das pessoas era uma médica e ela falou: olha, eu conheço uma pessoa boa para escrever sobre pré-natal, porque pré-natal não é medicina. Pré-natal é um conhecimento popular. Mas eu conheço uma pessoa boa, ela teve 8 filhos e criou bem os 8 filhos. Ela tá viúva e tá precisando de dinheiro. Vamos chamar ela, que ela vai fazer o nosso primeiro booklet em 1918. E chamam uma dona de casa, recém-viúva, em Washington, e ela escreve o manual do pré-natal, de acordo com o que ela fez, com os Com os 8 8 filhos filhos dela. Uhum. Então ela fala nesse manual sobre a gestação, o que a mulher tem que usar, qual é a roupa que ela tem que usar, como ela tem que se vestir, qual é que ela não pode usar roupa apertada, que é importante que ela durma, que depois de um determinado tempo, de meses, que a mulher não poderia fazer uma atividade ou outra, que ela não poderia ir para a lavoura, ficar debruçada sobre Debruçada. que ela deveria dormir, porque a partir da idade tal era importante dormir. Esse é o manual do pré-natal que nós Entendi. utilizamos até hoje. A mesma coisa. O que aconteceu foi, este manual foi o primeiro best-seller, foi este manual. A história é fantástica. Se esse grupo de pessoas coloca isso para os profissionais, Uhum. quem é que quer saber de pré-natal? Pré-natal é coisa de parteira. Ninguém quer saber É. de gestação. Os médicos queriam cirurgia, neurocirurgia, ainda mais no século passado. Exatamente. E esse manual é colocado à venda, vende-se esse manual, milhares, centenas de milhares de cópias Veja. são dadas, isso em 1918, nós não temos a população Uhum. mundial que nós temos hoje. E ela se transforma na maior referência de pré-natal. O que aconteceu com os médicos do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas? Ela não pode, ela é uma dona de casa. Então nós vamos fazer o seguinte, a partir de agora fizeram uma reunião em Washington, com reunião política, disseram, não posso, nós não podemos praticar algo que foi uma dona de casa que escreveu. Então nós vamos agora pegar este livro e vamos colocar em nome do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, porque agora Nem nós adaptou. estamos dando poder aos médicos. Uhum. E foi isso que foi feito. E isso é seguido até hoje. As adaptações são feitas sobre esse manual. Entendi. Mas Nunca este- a partir de uma É. outra Nunca de uma base. outra É, visão, de De uma outra... uma pesquisa. A consulta de 4 em 4 semanas do pré-natal Tá lá. tá lá. Qual é a base científica para uma consulta de 4 em 4 semanas até 28 semanas, a partir de 28 de 2 em 2 e depois de 36 semanalmente até o parto? Ela. Mãe dos 8 filhos. E vou dizer, Bia, eu li o manual inteiro. Eu falo assim, eu prefiro o manual de 1918 Entendi. do que o que está sendo feito Porque era a hoje. observação empírica dela. É isso que eu tô falando. Eu falei, qual é o N dela? O 8. O 8. meu era o 2. O N dela era o Exatamente. 8. O teu era Uhum. Pedro e Júlia. O dela eram É. os 8 filhos, que ela criou. E não morreram por conta da doença infecto-contagiosa. Algo de certo ela fez. Porque dos 8 filhos sobreviveram, algo de certo ela Com fez. certeza. Mas foi assim que começou o manual do pré-natal. Eu gosto muito de história. Eu gosto muito de entender Sim, a sim. história da Porque senão você obstetrícia. não vê da onde as coisas vieram. Exato. A Porque as origem. afirmações, elas Nada são feitas parece de assim, forma né? muito calorosa. Tem que ser feito. Mas por quê? Aí a gente volta uma casa, volta outra e vai olhando para o século passado. Então, quando eu falo, toda vez que eu falo pré-natal do século passado, eu só fico pensando, gente, antes fosse, porque aquele manualzinho lá Tava era mesmo, melhor. exatamente. Porque aquele manual falava para fazer exercício físico, falava que a mulher tinha que caminhar, que era importante que ela mexesse os braços, que ela mexesse as pernas. Naquele manual falava Já sobre falava. nutrição, naquele manual falava sobre sono. É claro que hoje o nosso conhecimento, eu sei a fisiopatologia de como uma molécula de melatonina atravessa o receptor. Naquela ocasião, era empírico. Mas olha a Mas observação era clínica. observação. Olha a observação clínica que ela teve. Então, aquele manual já continha informações que eram relevantes, mas que na hora Que dessa... deveriam ser provados cientificamente. Ponto. Era Tem isso. problema não. Vamos ver aqui o que a gente tem que Exato, justifique isso. isso. A ciência justifica, então Exato, ótimo, tá mantém. perfeito. Exatamente. Mantém exatamente dessa forma. Exatamente. Mas na hora que entra na mão do Colégio Americano, a coisa muda. E o Colégio Americano acabou orientando todos os outros, obviamente, pelo Sim. poder, pela fala, Pela
pelos influência, estudos, pela pelo menos no influência, mundo ocidental. com certeza absoluta. Nós estamos, sim, Acho até embaixo é, até de informação. O que vem publicado de lá é o que nós exatamente, utilizamos é o que aqui. dá a base. É o que dá a base para o que nós utilizamos dentro da nossa Isso medicina mesmo. praticada aqui no Brasil. E assim o manual surgiu. E aí começa a história do pré-natal. Então, o pré-natal do século XXI, tudo isso para falar pré-natal do século XXI. Aham. Isso. O pré-natal do século Do XXI Pedro. é uma visão para compreender que a gestação ela é um evento natural. Eu sempre falo Uhum. no Instagram, gestar é tão fisiológico quanto respirar, o coração bater, você urinar, evacuar, Exatamente, andar, tudo é gestar. exatamente. E a gente precisa olhar para a gestação mais uma vez com esse olhar fisiológico. A gestação, quando ela foi colocada dentro desse guarda-chuva, ela foi transformada numa doença por ignorância no sentido de falta de Uhum. conhecimento dos profissionais que estavam ali Exatamente. naquele momento, porque o pré-natal ele era, mais uma vez, a gestação era uma questão mística de pessoas, enfim, cuidavam, eram sacerdotisas, a gente volta no tempo para ver como é que é toda a questão da gestação, e agora está sob o domínio de um conjunto de médicos que não conheciam absolutamente nada Nada, sobre a até da gestação, história, até da história. até da A história. gestação para a medicina, ela é algo violento. O feto, ele é um parasita. A mulher, ela se desgasta. É normal você ficar Comer por 2, porque comer por tem um 2, você alien exato, te te comendo. consumindo dentro. Olha que Aham. coisa mais É, é. absurda você falar para uma mulher que o momento mais incrível do ponto de vista hormonal, fisiológico, de transformação, que ela foi programada há milhares de anos para estar daquele jeito, é um alien te devorando, Exatamente. é uma criança, É o é inimigo. o seu inimigo, é isso. Exatamente. Então, como é que a gente vai olhar para o depois? Então, você recebe o seu inimigo e você vai amamentar o seu inimigo? Você vai cuidar do seu inimigo? Claro que não. Qual é a empatia que você tem? Como é que você segura? Como é que você libera ocitocina para segurar o seu inimigo? Você comeu o meu ventre durante a gestação. Uhum. Você estava dentro de mim, me causando inchaço, alterando o meu sono, me Acabando com a modificando. minha vida, né. Eu não gosto de estar grávida. Meu filho, quando nasceu, eu gostei. Dentro da minha barriga, eu não gostei. É tão contraditório você carregar o seu filho dentro de você, é mágico. Você doar aquilo que você. Seja molécula de ferro, seja. Não importa, aquilo é um momento que você vai passar. E é um momento que seu corpo foi planejado. O que acontece hoje é que, como muitos estão Maioria. doentes, estão em todos os aspectos, não só físicos, bioquímicos, mas psíquicos, a gestação ela vem num turbilhão de situações e as pessoas não compreendem o que é gestar. E aí a gente vai ver todos os problemas que estão relacionados com fertilidade daqui para frente. Então, o pré-natal do século XXI vai falar: olha, mas tá tudo bem, você tá preparada para isso. Você, desde que você O designer do era universo te programou isso. programou você para isso, o seu coração para isso. Ai, o meu coração acelerou. Que bom! Você foi programada para isso. Não existe as alterações da gestação. A gestação causa uma anemia fisiológica. A mulher fala: eu tô grávida, minha barriga tá grande, eu tô aqui doando tudo que eu tenho, esse parasita tá me consumindo, eu não consigo dormir, eu tenho que comer, agora eu tô morrendo de fome e ainda por cima eu tenho anemia. Uhum. Quem vai gostar de gestar? Ninguém vai Com gostar de certeza. gestar. Mas a compreensão da gestação, ela foi entregue para pessoas que não estavam preparadas para receber. Então, o pré-natal do século XXI é mostrar para essas mulheres e mostrar para os profissionais que nós estamos diante do momento mais importante da saúde humana, que é a gestação.